O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. E nós continuamos nesse tempo do Advento. Como eu tenho falado para vocês, nós estamos nos preparando, é um tempo de preparação. E a igreja, ela não pode esquecer disso, nós estamos nos preparando. Mas para quê? Para a segunda vinda de Jesus. Lembremos que na profissão de fé, nós rezamos assim, que Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Esse é o clima que nós estamos vivendo. O Senhor virá a qualquer momento para julgar os vivos e os mortos. E eu tenho dito também para vocês que nessa preparação nós estamos lembrando de 2 coisas. A primeira é a que eu acabei de dizer, e a segunda é para lembrar a primeira vinda dele, que na verdade dentro da liturgia nós iremos celebrar no segundo momento. Ali a partir do dia 16 de dezembro a liturgia muda, ela se volta agora para lembrarmos o Natal, o seu nascimento, a sua primeira vinda, com aqueles personagens. Aí vai aparecer a Virgem Maria, vai aparecer João Batista e assim por diante. Aqueles que prepararam para a primeira vinda dele. E nessa expectativa que nós estamos do Senhor que vem, o que é que nos anima é o que o Salmo hoje ele está dizendo, que o Senhor é minha luz e salvação. Eu peço apenas uma coisa, é habitar na casa do Senhor. Olha, esse desejo de expectativa é isso. O Senhor vem para que nós possamos habitar eternamente na casa do Senhor. Não é a casa do Senhor enquanto esse templo, as igrejas que nós temos aqui. É a casa, é o lugar onde Deus habita, é o céu. Deus vem para isso. Jesus virá para isso. Então, dentro de nós precisa existir esse desejo. Vem, Senhor Jesus, para que um dia eu possa habitar na casa do Senhor. Saborear, é o Salmo 26, né? Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Será uma contemplação eterna. Se nesse mundo nós contemplamos, lutamos para contemplar a Deus, e não é fácil, são tantas distrações que vêm, lá na eternidade não haverá distração nenhuma. Nós
contemplaremos a sua face. Nós o veremos como ele é, como Paulo diz. Nós o veremos como ele é. Mas nós quem? Nós, os católicos, nós que nos convertemos, nós que nos voltamos para Deus, porque a Igreja Católica é a esposa de Cristo. É essa esposa que aguarda a vinda do seu esposo. Então, vem, divino esposo, vem buscar a sua esposa, que somos nós. E nós estamos aqui nesse mundo tão difícil de se viver aqui. Cada dia mais nós vamos percebendo que as coisas parecem que estão ficando piores. Então, dentro de nós, a nossa alma anseia e deseja: vem, Senhor Jesus. Mas, no dia de hoje, tem uma coisa que é importante para a meditação diante dessa expectativa. No paraíso. Você vê que durante esse tempo eu vou estar sempre voltando lá no paraíso, porque se nós não formos no paraíso, nós não vamos entender o que nós estamos vivenciando agora. No paraíso, lá fala que Deus vinha. Adão e Eva via Deus. Tanto que lá disse os passos de Deus. Então, na hora que Deus fala para eles, não comam do fruto daquela árvore. Então, significa que eles viam, não havia esse impedimento. Claro que aqui tem uma questão, teológica, que essa visão de Deus não é essa visão tão completa, Mas se tem uma visão de Deus, se percebe, se vê. O que está para acontecer é que nós o contemplaremos como ele é. Mas vejam, quando Adão e Eva, eles desobedecem, pronto, ficaram cegos, passaram a não enxergar mais. Deus foi embora. Fomos banidos do paraíso. Então agora o que nós deveríamos enxergar, a face de Deus e contemplar, ficou um véu. Nós vemos assim, tentamos enxergar, por isso que na Eucaristia, fala-se que Deus está escondido no véu da Eucaristia. Então está ali, nós olhamos, não é pão, mas é Jesus que está ali, mas nós não vemos Jesus, nós vemos o pão, mas pela fé, pela visão da fé, nós o contemplamos, nós o vemos pela fé, mas na visão natural nós não enxergamos. Tudo ficou difícil para nós ficamos cegos. Por isso que o evangelho de hoje, dentro desse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos pedir a Deus essa graça, que eu veja. Senhor, eu quero ver. Quando acontece uma conversão de uma pessoa, é porque antes aquela pessoa ela não conseguia enxergar as coisas de Deus. Ela não conseguia perceber Deus. Ela lia a Sagrada Escritura, não entendia nada. Então, na primeira vinda, Jesus veio para justamente fazer isso, tirar de nós a cegueira. Lá no dia que Jesus morre lá no templo, lá no Calvário, os evangelistas falam que o véu do templo se rasgou, não é? Então, o que é que significa isso? Ali dentro do templo de Jerusalém,
existia essa divisória, né? O santo dos santos e o santo. Eu falei esses dias para vocês que no santo dos santos só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. E no lugar do santo, né, o sacerdote entrava, mas o sumo sacerdote entrava lá para oferecer o sacrifício pelos judeus, a expiação pelos judeus. Então, no santo, e para chegar no santo dos santos, ali estava a Arca da Aliança, né? É lá que estava. Tinha um véu. Então, esse véu, essa cortina, ela, além de dividir, ela não permitia que se visse lá o que estava lá dentro. A Arca da Aliança, sinal da presença de Deus. Então, quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga para dizer assim: agora o homem pode ver, agora o homem pode ter acesso ao Santo dos Santos. Agora o homem tem acesso ao lugar onde Deus habita. Agora, só que na visão do judeu era ali. Para nós, não. Agora nós enxergamos melhor. É o céu. Agora nós podemos entrar no céu. Não existe mais um véu. Não existe nada mais que nos atrapalhe. O sangue de Jesus na cruz, quando foi derramado, ele fez com que nós pudéssemos agora ir para lá e enxergar a Deus. Porque nesse mundo nós estamos cegos. Então, na primeira vinda, Jesus veio para isso. Ele morre. Ele não vem para julgar, ele vem para salvar e ele abre. E quando ele abre, nós passamos a enxergar. O convertido é aquele que não é cego. O não convertido é o cego. O convertido, ele consegue enxergar as coisas de Deus e desejar ainda mais enxergá-lo um dia como ele é. O convertido não enxerga, ele enxerga o mundo. Como ele não enxerga o céu, ele enxerga o mundo. Então a vida dele se volta para o mundo. É por isso que quando você encontra uma pessoa que ela quer viver a vida em Deus e está ali lutando pela santidade, o comportamento dela muda, o jeito de ser dela muda, os do mundo não enxergam o que ela está enxergando, aí cai em cima. Ah, você agora quer viver desse jeito? O que é que tem fazer isso? O que é que tem fazer aquilo? Porque eles não enxergam nada mais do que até a ponta do nariz deles, só enxergam até aqui. Os que são de Deus enxergam além, eles enxergam além. E por enxergar além, nós desejamos ir para lá. Então, nós estamos dizendo, nós olhamos para a primeira vinda e conseguimos enxergar que nós éramos cegos. E ele passou a fazer com que nós enxergássemos novamente. E agora ele promete que um dia nós iremos habitar com ele lá. E ele diz que isso vai acontecer quando ele vier na segunda vinda dele. Embora isso venha acontecendo diariamente, como eu falo para vocês, quando uma pessoa vai ao encontro dele. Então, uma vez que nós desejamos isso, e nós passamos a enxergar, nós dizemos para ele: vem, Senhor Jesus. Vem para que eu possa habitar lá. Um cristão que não entendeu isso, ele ainda está num plano muito raso de conversão e de vida dele. Ele ainda está no plano mundano, embora ele seja cristão, ele ainda está num plano mundano. Aí dá para perceber o quê? Por que ele está num plano mundano? Porque ele vive como um mundano. Como eu falava ontem, né? Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros. Vocês não conseguem entender que Deus não quer que nós compartilhemos com o mundo,
Porque não dá para viver essa vida dupla. Ou você é amigo do mundo, e se tornando amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Ou você se torna inimigo do mundo para ser amigo de Deus. Aí nós encontramos cristãos que vivem como inimigos de Deus. São cegos. Ainda não conseguem enxergar. E isso se torna mais difícil ainda quando isso acontece entre nós, né? Que somos consagrados, que somos sacerdotes, religiosos e religiosas, aqueles que se tornaram cegos e vivem como cegos, embora tragam o crachá de cristão, de consagrado e tudo mais, porque vivem com o olhar no mundo e não com o olhar em Deus. Aí você acha que essas pessoas vão acreditar em vinda de Jesus? Vai acreditar na eternidade? Não, elas têm o crachá de que são tudo isso, mas elas vivem com o coração no mundo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que já atendo há muito tempo, uma jovem, acho que tem 18 anos, 19, por aí. Aí, ela e a irmã começaram a mudar de vida. Esse mudar de vida é o enxergar, né? Eram cegas, passaram a enxergar. Então, a partir do momento que elas passaram a enxergar, é óbvio que a pessoa começa a mudar o seu comportamento, elas mudaram a forma de se vestir. Elas procuram, essas duas irmãs, irem para a igreja, elas leem livros que levam à santidade. Só que elas moram numa cidade do interior. Então, você sabe, né? Cidade pequena, quando se acontece uma novidade, todo mundo cai em cima, né? Cidade pequena é assim. Na grande tem, mas não dá para perceber, porque tudo é grande, mas na cidade pequena. Então, mudou a forma de vestir, mudou o palavreado, mudou agora porque quer rezar, então só reza, mas trabalha, faz tudo. Então, quando elas vão para a missa, então elas estão lá, né? Aí todo mundo fica observando. Aí o sacerdote, me desculpe eu falar assim, não estou querendo falar mal, mas é só para ilustrar, para você ver a cegueira de quem está na vida que deveria levar os outros a enxergarem. Então está tão cego que não consegue enxergar mais. Então sabe o que é do púlpito que ele fala? Ele diz assim, essas meninas que ficam estragando a juventude delas. Precisa ir para a festa. Só querem saber de rezar. Não precisa rezar tanto. Eu fico me perguntando, se ordenou para quê? Se nós sacerdotes estamos aqui para tirar a cegueira e ajudar na perseverança, como é que você contribui? Era para estar feliz, dizendo, nossa, pelo menos essas duas ovelhas aqui, elas estão mudadas, elas estão diferentes, que elas sejam, então, essa luz, o Senhor é a minha luz, né? Que elas sejam luz para os outros. Não, fica desestimulando. Precisa ir para a festa. Para que rezar tanto? Para que usar esses tipos de roupa? Cego. Estimulando os outros a ficarem cegos. Passou a enxergar. Em algum momento lá da vida delas,
elas encontram com Jesus e diz para ele: Senhor, o que eu quero é enxergar. Então passaram a enxergar. Então, quando essas moças, elas começam a mudar as atitudes delas, as conversas, os trajes, elas começam a viver uma vida mais voltada a Deus, de penitência e de santidade. Elas estão dizendo assim: agora vem, Senhor Jesus. Estão se preparando para quando o Senhor chegar, levá-las. É nesse tempo, é assim que nós estamos. Eu pergunto, meus irmãos, você que está me ouvindo ou vai estar assistindo aí pelo Play Canção Nova, você está cego? Então, se tem coisas que você ainda está nessa cegueira e que não consegue entender, pede para Jesus, diga: Jesus, eu quero enxergar o que Santo Antônio enxergou, eu quero enxergar o que Santa Teresa enxergou, eu quero enxergar o que Santa Alice enxergou, o que Santa Baquita enxergou, porque eles enxergaram. E a partir do momento que eles enxergaram, a vida deles mudaram. Imagine Santa Baquita, né? A africana que foi tirada da família, foi levada assim de qualquer jeito para ser escrava, apanhava, diz que no corpo dela tinha as marcas das chicotadas que ela tomava dos senhores de escravos. Mas uma das coisas que ela sempre dizia, que ela agradecia a Deus, é que eles não tocaram nela. Isso não fizeram. E ao mesmo tempo ela dizia assim, perguntaram para Santa Baquita, se você encontrasse aqueles homens que te roubaram e fizeram todas essas atrocidades, o que você faria para eles? Ela dizia: me ajoelharia diante deles e diria assim: muito obrigado, porque foi através de vocês que eu passei a conhecer o Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Olha só a visão da pessoa, né, que passou a encontrar com Deus. Aí ela estava lá conversando com o padre, né, depois de tudo que passou na vida dela, ela acaba indo para a Itália, cidade, me parece que é Schio, e lá ela começa a ser catequizada por um padre, e quando ela vê o crucificado, ela diz assim: quem é ele? Aí o padre diz assim: esse daí é Jesus Cristo. Ele morreu como um escravo. Ele nos salvou. Ela fez a relação dela, escravo. Ele é o nosso Senhor. Aí ela disse assim: então ele é o meu patrão. Aí ela começa a dizer: se no mundo tinha os patrões e ela fazia tudo que os patrões pediam, ela disse: agora eu encontrei o meu patrão. Vou fazer agora tudo o que ele faz. E no dia do batismo, ela é iluminada, uma iluminação interior que ela passa a enxergar muito melhor. E agora ela vive só para ele. Aí se prepara, está vendo? Entrou na vida religiosa e se tornou santa, mudou o comportamento, mudou a forma de ser, vivia só para Deus, abandonou as coisas do mundo, não era apegada a tralhas, tanto faz como tanto fez. Vocês estão vendo como é que se aguarda a segunda vinda de Jesus? Vocês querem saber como se fazer para se preparar para esperar Jesus na sua segunda vinda? É só ler a vida dos santos que você vai ver o comportamento deles. E é a partir dali que vocês vão ver. Estou vendo a Claudinha ali com a barriga grande, né?
com o esposo do lado. Como é que as mães santas e os pais santos se preparavam, vivendo a fidelidade um e o outro, aguardando o filho chegar, para transformar essa criança num santo, num cristão, num santo, para que a família agora espere o Senhor voltar? Essa vida voltada para dar Deus. Porque, meus irmãos, se nós ficarmos nesse mundo sem pensarmos em Deus e vivermos para Ele, que sentido terá essa vida? Sabe qual é o sentido? Comamos, bebamos, façamos como os romanos, né? Comamos, bebamos, façamos tudo o que é preciso, porque depois não tem mais nada. Mas o cristão não. Não, a nossa vida não é feita de comelança, não é feita de bebedeira. A nossa vida é feita para Deus. Vivamos uma vida sóbria, porque Ele poderá chegar a qualquer momento, e quando Ele chegar, na segunda vinda, Ele nos levará. Aí nós viveremos a verdadeira realidade, a vida com Deus. Que Deus não permita que nós fiquemos cegos. Que a nossa oração do dia de hoje seja essa: Senhor, eu quero enxergar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.